Olá, boa tarde! Estamos aqui em mais um bate-papo com o Network, hoje a nível internacional, por isso estamos às 15 horas, porque no local onde está a nossa convidada, nós temos um fuso horário de 5 horas. Hoje nós vamos conversar com a Débora Carvalho, ela é psicanalista e mentora de carreira, e ela vai contar para você um pouco da vivência que ela teve, como tudo começou, e também dar dicas importantíssimas e desmistificar muitas crenças que nós temos quanto à Europa e, em especial, quanto à Alemanha. Vamos lá? Olá, Débora, tudo bom? Olá, tudo bem? Que maravilha, é um prazer ter você aqui. E é muito gostoso, as pessoas adoram saber como as pessoas que vivem na Europa, quais são os desafios e quais são as coisas gostosas que nós temos aí. Pode se apresentar, por favor, para o pessoal já ir começando a conhecer você, Débora. Então, meu nome é Débora Carvalho, eu sou brasileira que mudou para Berlim em 2022, no comecinho do ano, ainda era pandemia, tinha uma semana que tinha estourado a guerra da Ucrânia, então muita gente questionou se eu deveria realmente vir, mas eu achei que eu queria viver essa experiência. Eu sou psicanalista, eu sou mentora de carreira, e já trabalhava com isso no Brasil desde 2013, e aí eu migrei o meu negócio para a Europa depois de um ano morando aqui. Então, eu tenho clientes de vários lugares do mundo, eu já atendia online no Brasil, e eu continuei esse trabalho aqui na Europa agora, retomei ele. Que maravilha, Débora. E você tem filhos aí na Europa? Você está, vamos dizer assim, estabilizada, fincada na Alemanha, não tem nada que te prenda ao Brasil ainda? Não, meus filhos estão comigo, a gente mudou em família mesmo, todo mundo, foi um projeto discutido, conversado desde antes da pandemia. E quando a gente achou que a pandemia estava um pouco mais tranquila, digamos assim, a gente veio. Na época que a gente veio, a minha filha mais velha tinha ficado no Brasil para terminar o mestrado, mas já se juntou a gente, estamos todos por aqui. A ideia é, pelo menos por enquanto, a gente está feliz onde está. Então, eu moro em Berlim e a ideia é ficar por aqui. E conta pra gente como é que é viver na Europa, Débora. Quais foram os seus desafios, em primeiro lugar, e hoje o que você mais gosta de estar aí? Antes de mais nada, a coisa da Europa é uma coisa é um pouco recente, digamos assim. Antigamente, eu acho que eu dei aula de inglês muitos anos, eu tinha muito essa coisa com os Estados Unidos. Eu achava que eu tinha que morar lá, eu tenho família lá, e eu cheguei a morar um tempo lá, voltei para o Brasil e depois fiquei naquela coisa para mudar em família. E com o tempo, eu comecei a não ficar muito satisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos e pensei, olha, vamos pensar em outras possibilidades. E eu comecei a pesquisar na Europa, eu achei que seria uma ideia interessante ir para a Europa, e eu comecei a ver a questão da qualidade de vida, eu pesquisei bastante, eu levei em conta que eu tenho filhos em idade escolar, então tinha que ser um lugar que tivesse acesso a boas universidades, e existe um programa aqui na Alemanha que chama Willkommen Class, que é para estudantes, tanto criança quanto adolescente, que mudam para cá para serem integrados no idioma antes de irem para a escola regular. Então, eu levei tudo isso em conta, o fato da gente não falar alemão fluente, eu pensei que tinha que ser um lugar que eu pudesse me comunicar, eu e minha família, em inglês, todo mundo na minha família fala inglês, então eu optei por Berlim. Então, na época, até apareceram outras oportunidades para eu ir para Paris, para Turim, na Itália, mas no final das contas eu me mantive no meu objetivo e acabei vindo para cá com toda a minha família em 2022. Que E realmente maravilha! é uma coisa que eu gosto muito aqui e que eu queria muito vivenciar, porque assim, no Brasil, quando a gente, mesmo a gente ganhando bem, às vezes é difícil a gente fazer uma viagem, ainda mais com 3 filhos, né. Sim. Então eu queria muito vivenciar e conhecer alguns lugares, mas assim, para você fazer uma viagem internacional em 5 pessoas, é muito planejamento Nossa, financeiro, né. é E assim, pesado. pesado. E por mais que, assim, que eu e meu marido, a gente não mudou por questão financeira, por não conseguir ter uma boa vida no Brasil, não foi essa a questão, mas, eu queria vivenciar outras coisas. E aí, quando a gente mudou para cá, é muito interessante, porque a Alemanha fica bem no meio da Europa e faz fronteira com 8 países, né. Então a gente consegue, por exemplo, num feriado prolongado, como a gente já fez: "Ah, vamos para Londres".
passar uns 3, 4 dias em Londres. Vamos para a Itália, vamos para a França, vamos visitar. A gente tem amigos em vários países, então a gente pode aproveitar os feriados prolongados, os finais de semana, para fazer essas viagens. E essa é E a parte. muitos dá para fazer por trem, né, Débora? É muito gostoso. Tem trem, aqui tem muita empresa low cost também, que você paga, sabe, 50 euros para ir para um outro país, voltar. Então, eu queria vivenciar isso e proporcionar isso para meus filhos, né? A gente gosta muito de museu, de conhecer outros lugares, É e lindo, lindo. é, eu gosto muito de. Eu acho que a coisa que eu mais gosto é ter acesso a isso tudo, sabe, mais facilmente, digamos assim. Um enriquecimento cultural, né, Débora? Isso. Ah, hoje em dia, eu acho que é o que falta muito para as pessoas, para os jovens, essa riqueza, esses conhecimentos diversificados e essas oportunidades que a Europa dá. Aqui, infelizmente, se você não tem uma boa renda, você não consegue. Até pela dificuldade de locomoção, não é só dinheiro. Nós estamos Sim, falando de tempo também, que hoje é o principal problema de todo mundo é tempo. sim, Então a sim. pessoa não quer tirar tipo uma semana e outra, uma semana para ir para a Europa, eu acho tão pouco. É É tão lindo, é tanta coisa, né? Pois Não é. dá, E não dá. aqui você pode tirar 3 dias, e se você quiser voltar para conhecer mais, você pode no próximo feriado fazer, esticar mais um pouquinho, conhecer Sim, uma outra cidade do maravilhoso. país, né. Realmente, Sim, eu acho que o que eu mais gosto é isso, é conhecer, proporcionar para minha família e ter essa experiência. Então tinha coisas que eu tinha muita vontade, por exemplo, de conhecer um castelo que tem uma igreja que tem mais de 1000 anos em Praga, sabe. Então ai, é lindo demais. e aí quando eu fui, eu fiquei pensando: "Nossa, eu realmente estou aqui?", sabe, esses sonhos que a gente vai realizando, né, que parece tão absurdo e quando a gente está É. aqui, parece que é um pouco menos difícil, um pouco mais fácil, né. E a gente fica realmente boquiaberto Sim, com a magnitude, a maravilha, a preservação da sim, cultura, que é incrível, muito maravilhoso. E o que eu gostei muito de entrevistar você, Débora, porque você foi, vamos dizer, como uma mulher atrevida, né, sem medo, com, claro, receios, aquela coisinha que a gente sente no fundo da alma existe, mas sim, você tinha um propósito, né? E você já trabalhava com o que você trabalha aí aqui no Brasil, como você falou, você estava já no meio, né? sim. E essa abertura para você trabalhar com o que você gosta, com o que você se especializou aí, quais foram as suas dificuldades, Débora? Vamos começar da tua trajetória e depois o quanto você ajuda essas mulheres que querem fazer igual você. Então tem um pulo do gato aí que muita gente não sabe. Quando eu falei para você que eu comecei a trabalhar com coisa que eu já trabalhava no Brasil, com essa parte de mentoria e tudo, e psicanálise, essa parte da psicanálise é mais recente, né, mas a parte de trabalhar com mentoria desde 2013. Eu sabia que eu não tenho nacionalidade, europeia, eu não tenho. Então eu tinha que vir com visto de trabalho. E seria muito difícil eu vir com visto de trabalho trabalhar com isso. Então eu pensei: "O que que eu posso fazer para eu conseguir criar essa oportunidade?". Então lá atrás eu dei aula de inglês muitos anos, e eu comecei a trabalhar e focar em dar aula para pessoas da área de tecnologia. Eu fiz um curso na área de experiência do usuário, né, e entrevista de experiência do usuário, e comecei a trabalhar paralelamente às minhas aulas, para quando chegasse o momento, já tivesse o meu portfólio, eu poder dizer: "Não, agora eu vou poder ir". E foi o que aconteceu. Então eu não contei para as pessoas sabiam que eu queria vir para a Alemanha, mas eu tinha muitos alunos, eu tinha vários clientes, e aí eu não contei para ninguém. Fiz a aplicação das vagas para fazer essa transição de carreira total, né, e quando eu recebi a oferta, foi dezembro de 2021, eu contei para as pessoas: "Então, a partir de janeiro eu não serei mais sua professora, não serei mais sua cliente aqui no Brasil, porque eu estou indo embora". E as pessoas: "Mas como assim? Da onde? Como isso vai acontecer?". E para as pessoas que não sabiam, pareceu uma coisa repentina, uma aventura, mas não foi uma aventura, foi uma coisa muito bem planejada, muito bem calculada, né. Então Mas eu você fez o criei. certo, né, Débora? O que as pessoas não sabem, as pessoas não atrapalham. Então, a melhor coisa que você fez. Então eu me preparei muito para isso, eu tentei ter todos os critérios que eu precisava para fazer essa transição de carreira, e comecei a criar portfólio, ter meus clientes no Brasil, e aí,
estávamos eu e meu marido tentando, só que mulher quando é determinada e bota uma coisa na cabeça, a gente parece que faz a coisa acontecer, né? Segura. É. Então, meu marido recebeu uma proposta maravilhosa de emprego no Brasil. Maravilhosa. E aí eu falei para ele: "Tá aí, nosso plano de ir embora". Ele falou: "Ah, ainda tá de pé", mas eu sabia que era mais difícil. Ele estava feliz, empresa dos sonhos, eu falei: "Então eu que vou ter que fazer isso acontecer". Então eu botei na cabeça, me preparei, me organizei, e em 1 mês e meio, eu consegui minha proposta para trazer toda a minha família para cá, com visto, com tudo, com um apartamento que a empresa, disponibilizou pra gente, e tudo que eu precisava, todo o suporte para mudar para cá, né. E aí eu vim, tive um tempo de preparo para tirar visto, então eu recebi a oferta em dezembro e em março de 2022 eu embarquei, uma semana depois da guerra, para a Europa. Uh, e vamos que vamos. E já está. Você conseguiu fazer toda essa trajetória, não era isso que iria te impedir. Nem a É porque assim, guerra te impediu, Débora. mas assim, eu tentei tomar uma decisão pensada e responsável. Eu pensei, notícia, às vezes tem coisa muito sensacionalista, né? Então, eu queria saber quem que poderia me dizer como é que era a situação real. Quem estava aqui. Então, eu procurei as pessoas que estavam aqui, eu perguntei como é que tá aí as coisas. Todo mundo, tá tudo normal. A única coisa é que a gente está percebendo, por exemplo, um pouco de inflação, mas inflação para brasileiro aqui na Alemanha é uma piada, porque tinha gente reclamando que o quilo do arroz subiu 50 centavos depois de 10 anos. Eu falei, gente, a gente é acostumado com outra Nossa, realidade no isso Brasil. você tira de letra, né, Débora? Imagine, Brasil, a né? gente acostuma com tudo. Sim, e eu, quando era criança, sou daquela época que tinha remarcação de preço todos os dias no mercado, né? Então, O isso cara já aí, ficava com a maquininha assim, ó. Eu exatamente. ficava impressionada. Oh, meu Então, Deus. então, assim, eu tentei tomar uma decisão pensada e eu falei para as pessoas que estavam aqui, eles falaram: "Olha, não tem risco para a gente, aqui não tem perigo. A gente percebeu que algumas coisas aumentaram um pouco de preço, mas está tudo bem". Aí eu falei: "Olha, eu vou". Então eu vim e realmente eu não me arrependi, porque se eu tivesse ficado lá com medo, estava aí até hoje no Brasil esperando ver o que que ia dar, né. E a gente fala, eu vou esperar tanto tempo, eu vou fazer. Se você ficar parada sem fazer nada, o tempo vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Agora, falando sobre. Você foi, né, com esse intuito, conseguiu nessa parte de TI, você entrou já nessa parte da tecnologia. Quando que você começou a trabalhar literalmente com o que você faz hoje, que você é uma mentora de carreira? Qual especificamente foi aquele ponto que falou, não, agora eu vou começar a ajudar? Foi devido a entrar em contato com mulheres, com pessoas aí? Sim, com o tempo a gente vai fazendo amigos, né, vai conhecendo as pessoas, e eu notei algumas dores muito comum da mulher imigrante, né, e eu descobri Hum, que não é só da mulher brasileira. Inicialmente, a mulher brasileira, eu sou uma pessoa sociável, eu faço amigos facilmente, e com o tempo eu comecei a fazer algumas amigas, e eu percebia um mesmo padrão de pessoas em vários países. A maioria das mulheres não vem na situação que eu vim. Elas vêm normalmente acompanhando o marido, então, o marido vai trabalhar em outro país e é aquela mulher com aquela carreira toda maravilhosa, com mestrado, especialização, ela vai para um novo contexto e às vezes ela não se acha naquele novo país. E daí eu vi muitas mulheres que viraram donas de casa, nada contra ser dona de casa, mas quando não é a opção da pessoa é complicado. Muitas mulheres tendo filhos porque não tinham o que fazer. O que que eu vou fazer aqui? Eu não consigo falar o idioma, eu não consigo me colocar. Então, o que eu vou fazer? Ela fica em casa e aqui na Europa tem uma população muito velha, muito antiga. Então, eles estimulam as pessoas a terem filhos. Eles dão vários benefícios, vários recursos. Então, as pessoas, então vou ser mãe. Só que mesmo assim, chega uma hora que o filho começa a ir para a escolinha e a pessoa meio que perde o propósito. Ela começa a lembrar, pô, no Brasil eu tinha uma carreira, e cadê a pessoa que eu era no Brasil? Onde é que ela está? E eu comecei a perceber esse padrão e eu já trabalhava com isso no Brasil. Eu falei, não, eu vou ter que voltar a trabalhar com isso aqui. Eu procurei entender o sistema alemão, o europeu em geral, e canadense. Eu tenho clientes em vários países. Eu comecei a entender exatamente as dores das pessoas, dos imigrantes, das mulheres imigrantes em vários lugares, e como eu poderia ajudar elas. E aí eu achei alguns padrões bem comuns, né, nessas mulheres em vários lugares do mundo. E isso foi o que me motivou a dizer, não, agora eu vou focar nisso que eu preciso ajudar.
Que maravilha. E agora falando especificamente das brasileiras, né? As brasileiras no exterior sentem que perderam sua identidade profissional. Como que a sua mentoria, como que a sua experiência pode ajudar a ela se encontrar com clareza? Qual é o fio inicial, esse viés que você utiliza? Na realidade, existem pessoas em várias situações. Tem a mulher que vem para cá e ela perde a identidade porque ela está num outro país que às vezes não fala o idioma, às vezes a profissão dela não tem a mesma relevância aqui, ou às vezes não faz sentido aqui. Então, por exemplo, psicólogas, né? Então, ela tem toda aquela carreira no Brasil, quando ela chega aqui, ela não consegue validar simplesmente o diploma dela e começar a atender. Advogado, as leis são diferentes, contadores, então tem uma série de coisas que não fazem sentido. E é claro que ela pode vir a trabalhar com isso, mas tem todo um preparo, tem que parar conhecimentos, uma série de coisas. E aí, muitas delas percebem nesse momento: será que eu realmente quero investir tudo isso para ficar naquela carreira que eu não sei se eu ainda gosto? Então, eu percebo muito isso. Tem a pessoa que tem a crise dos 40 anos, eu tenho muitas clientes que chegam com 40 anos e falam: gente, eu não gosto do que eu fazia no Brasil. Porque a gente no Brasil escolhe muito novo a profissão. A gente faz vestibular com 16 a 20 anos. É muito difícil. Muita gente faz isso para continuar a carreira que o pai sugere, para pegar a empresa da família. E chega uma hora, quando a pessoa muda de país, eu acho que o impacto, talvez, não sei, aquela coisa de você tentar se encaixar, você começa a pensar e pensa: será que realmente é isso que eu quero? Eu E quero é uma voltar para a idade que dá vontade, né, Débora? 40 anos a maturidade da mulher, ela Sim, quer fazer algo novo e sim. ela se sente pronta para desafiar tudo isso, né? E É você uma sabe. intriga que a gente fica dentro, É. 40 anos é fogo. Uma coisa que eu noto muito é que muita gente me procura dizendo: "Ah, eu quero muito mudar de área, mas eu não sei o quê". As pessoas nem têm autoconhecimento para descobrir o quê. E é aí que é o primeiro pilar da minha mentoria, que é a parte de autoconhecimento. Que além de eu começar com um teste psicológico para poder a gente tentar ter um pouco de base científica também nisso, a gente faz um mapeamento das habilidades para você entender tudo que você já fez, de talentos, pontos fortes. Então a gente vai fazer todo esse mapeamento de quem você é, seus valores profissionais, seus valores pessoais. E quando a gente chega nesse ponto, a gente vai olhar o mercado de onde a pessoa está, que é o segundo pilar, é você entender o mercado. Aí a gente vai ver do que eu tenho para oferecer, o que o mercado está procurando, né? E aí a terceira parte é o plano de ação, que a gente vai pegar o que você já sabe sobre você, você aprende a se vender, aprende a ter clareza do que você traz para a mesa, do que você oferece para a empresa, o que o mercado quer, e a gente vai criar um plano de ação para você conseguir um emprego na área que você descobriu que é a área que você tem que trabalhar, que você gostaria de trabalhar. E todo esse processo, né? Então, nesse meio, você deve ter tido clientes que foram para áreas totalmente opostas ao que faziam e se redescobriu numa coisa, vai, uma psicóloga que virou uma Personal pessoa que trainer. trabalha com. É um Eu personal trainer. Olha, eu jura? Nossa, e assim, ela é muito feliz no que ela faz. Porque ela sempre foi uma pessoa que gostou de cuidar do corpo e de se exercitar como um hobby, como uma forma de ficar saudável, sempre Hum. gostou. E daí ela trabalhar como psicóloga, daí ela chegou aqui na Europa, não foi na Alemanha, né, mas ela chegou na França, e ela falou: "Gente, eu não para ser psicóloga na França, eu preciso validar tudo, eu preciso falar francês fluente". O marido foi com visto de trabalho para trabalhar com TI, e ela deixou aquela carreira toda de consultório, de especialização, tudo para trás. E daí ela ficou inicialmente frustrada, e quando ela veio conversar comigo, porque ela viu um post meu na internet, ela falou para mim: "Na realidade, eu não sei quem eu sou mais". E isso é muito comum. O processo de você imigrar, você começa a repensar e você começa a mudar, a gente muda muito, né. Tanto que quando a gente vai visitar a família no Brasil, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia, a gente começa a ver que a gente nem tá lá nem tá cá, a gente acaba ficando uma coisa meio É, híbrida, né. e eles estranham a gente. Sim. Eles falam, nossa, você mudou muito.
Sim. Não é só aparência, que a gente também melhora muita coisa na Europa, até por facilidade. Eu te falo que até facilidade de a mulher se tratar na Europa é mais Sim, fácil. sim, sim. Então, ela chega muito mais tratada, tudo. E outra, as palavras, os pensamentos e como ela se comunica. E isso choca, É. né, a família. E o que eu queria saber também de você, você fala muito sobre clareza, né? O reposicionamento, a reinvenção, como você falou dessa psicóloga que virou personal trainer. Que maravilha! Hoje ela deve estar super feliz. Tá super Como que a realizada. pessoa tá, não tá? Tá, E está ganhando o seu dinheiro, está tá. fazendo. E às vezes pode ser que até ganhe mais do que como psicóloga, né? Tendo que ficar ali atendendo, tudo. Ela está bem posicionada, está com salário bom, está feliz, está conseguindo investir, já tem a sala dela para atender, está comprando os equipamentos, então eu acho que está dando certo. Olha E que o maravilha! mais interessante é que às vezes a pessoa começa e pensa, eu só vou atender brasileiro porque é o mesmo idioma. Mas aí, quando você faz um bom trabalho, uma coisa chama a outra. Então, por exemplo, eu não trabalho só com brasileiros, eu atendo em inglês e espero que um dia atender em alemão. Vou chegar lá, ainda não estou no nível de atender em alemão, mas vou chegar lá. Mas eu atendo clientes em português e inglês, e não só mulheres. Porque quando a mulher vê que ela está numa outra situação e ela vê que o marido está infeliz, ela fala: olha, eu tenho uma pessoa para indicar. Então, eu atendo muitos maridos, os primos, os irmãos, o pai das minhas clientes, né? É bem comum eu atender o pessoal. E com relação ao que você falou de reposicionar e de se reinventar, isso é uma coisa interessante quando as pessoas me procuram, porque quando elas ficam pensando em mudar de carreira e fazer uma transição, elas ficam apavoradas. Falam, eu vou começar do zero? Como assim? Vou começar do zero? E aí é a hora que a gente tem que entender se realmente, primeiro, realmente é o caso de você fazer uma transição de carreira, porque às vezes não é. Às vezes a pessoa está infeliz, e isso aí independe de você ser imigrante ou não, você às vezes está infeliz com a empresa, e você já acha que é com a carreira. Aí as pessoas já ficam, não, porque todo mundo acha que sempre é tudo lindo em TI. Todos os países dão aqueles bootcamps e curso de TI para se recolocar, mas assim, a pessoa tem que ver se no dia a dia ela vai gostar de trabalhar com aquilo. Como é que o mercado tá? O mercado está inchado de pessoas para trabalhar com TI. Será que realmente você quer migrar para uma área que você nem sabe se gosta, para passar perrengue, talvez ficar lá, né? Então, às vezes, quando eu faço essa primeira parte do autoconhecimento, é a hora que a gente entende, será que realmente você precisa de uma transição de carreira ou você precisa mudar de emprego, de empresa? Será que você não precisa aprender a se reposicionar, a você aprender a contar a sua história, para você conseguir ser vista com outros olhos para o mercado, né? E tem situações que realmente a pessoa precisa começar numa outra área, só que nem sempre você precisa fazer uma faculdade de 4 anos para isso. Dependendo da área, você pode fazer de uma outra forma, né? Você pode fazer um curso mais curto, mais objetivo, focar mais na parte prática. Tem várias situações que a gente pode trabalhar. Você fazer trabalho voluntário para ter experiência, você criar um portfólio com esses trabalhos voluntários, para você aprender a se reposicionar no mercado e não precisar realmente começar com isso de, nossa, eu vou começar do zero aos 40, aos 35 anos, e lá, como se eu tivesse saído da faculdade agora, ou da escola agora, e não precisa ser assim, né? Eu acho que é mais falta de conhecimento das pessoas acharem que sempre tem que ser uma coisa penosa e dolorida e impossível, né? É como se a pessoa esquecesse ou perdesse sua identidade. Ela deixou no país de origem e ali ela se sente até insegura e perdida. O que que eu vou fazer? Com o que que Exatamente. eu vou trabalhar se eu não posso trabalhar naquilo que eu trabalhei minha vida toda? Porque as pessoas às vezes não se conhecem, né? E é isso que eu quero que você fale, Débora. O que que a tua mentoria se diferencia com aquelas que são oferecidas na internet, né? Só para como orientação genérica, vamos dizer assim. Então, Você tem, com certeza, algo bem direcionado. eu acho que a parte de autoconhecimento é o pulo do gato, é o diferencial. Porque além de eu trabalhar com os testes psicológicos, que tem, né, fundamentação, né, científica, eu meio que personalizo essa parte das ferramentas que eu uso de acordo com a necessidade da pessoa. Então, uma coisa que eu percebo, muita gente me pergunta, você faz currículo? Mas na realidade não é isso. Eu não trabalho só fazendo currículo. Isso é uma parte estratégica mais adiante.
Mas o que eu percebo, por exemplo? Tem gente que me procura e eu noto que o problema maior dela é justamente que ela se sabota demais, né? É muito comum o imigrante se sabotar, as pessoas acharem que não conseguem, ou quando até ficarem muito desmotivadas quando vê que as coisas levam mais tempo, que são muito mais burocráticas e difíceis do que ela imaginava, né? Então, o que acontece? Quando eu faço uma coisa personalizada, como eu faço isso, por exemplo, se eu vejo que a pessoa tem muito problema com autossabotagem, eu faço todo um mapeamento de sabotadores, a gente trabalha com técnicas para aprender a lidar com isso. Se eu noto que a pessoa tem crenças limitantes, eu trabalho uma ferramenta própria para lidar e ajudar a pessoa a ressignificar as crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Então, é uma coisa muito personalizada, é uma coisa muito particular. Então, é por isso que não é a mesma coisa que você fazer um curso que você viu na internet, ou você fazer né, um conteúdo qualquer, porque justamente o processo ele é personalizado. Desde do número de sessões que a gente que eu ofereço para a pessoa, até exatamente essa parte inicial de autoconhecimento, que é completamente personalizada para cada perfil. Então, isso dá toda a diferença. É essa a diferença da pessoa ter um preparo, principalmente lidar com pessoas e ter esse viés, essa formação na psicanálise. O entender o ser humano, né, Débora? Sim, Porque não é sim, nada matemático, não é nada certo, cada pessoa é um indivíduo totalmente diferenciado, e se você só aplicar uma regra básica para todo mundo, você vai ser só mais uma que hoje em dia, como a gente tem muito acesso, vai lá, faz um teste, faz alguma coisa e não precisa nem da intervenção de alguém. sim, Então, o teu sim, diferencial é esse pegar na mão e entender a pessoa como única, né? sim. E aí eu vou fazer, além dela se conhecer, aí eu vou trabalhar com ela também para ela entender como que ela se posiciona no mercado de trabalho, para as pessoas entenderem o que ela tem para oferecer também. Tem muita gente que não sabe o que tem para oferecer. É muito Sim. engraçado que na parte que eu estou fazendo mapeamento de habilidades, tem muita gente que esquece o que já fez na carreira, esquece as coisas que ela fazia bem, e quando a gente começa a procurar isso, a pessoa, nossa, eu fazia tal coisa, era tão boa nisso, por que eu parei de fazer isso? Porque mudou de emprego, mudou de Porque situação. É, a vida te leva e você acaba se deixando e esquecendo de tudo isso. Porque nós temos o costume que o que a gente está fazendo é aquilo que eu vou me direcionar e o resto a gente parece que deleta, né, Débora? Então você revive tudo isso com as pessoas. sim, sim. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que é uma frase que eu digo para todo mundo. As pessoas têm muito essa coisa de, ai, porque minha empresa não tem plano de cargos e salário, não tem plano de carreira, não tem plano de carreira. Gente, quem tem a carreira somos nós, a gente tem que ter plano para nossa carreira, não é a empresa. Porque a empresa, quando ela cria um plano de carreira para você, ela vai colocar você para fazer o que é interessante para eles, não para você. Então, muita gente, quando eu falo isso, a pessoa fica, meu Deus, eu nunca pensei nisso, como assim? Ela faz os cursos que a empresa acha interessante para eles, elas fazem tudo que é o interesse da empresa, porque a empresa criou o seu plano de carreira. Quando a gente tem o nosso próprio plano de carreira, é diferente, porque a gente vai direcionar os cursos e os próximos passos, todas as nossas atitudes, para o que a gente acha melhor para a gente, não para a empresa. A gente vai levar para onde a gente for o que a gente construiu. E como o ser humano é muito adaptável, moldável, ela se sente confortável, ela está sendo incentivada, a Sim, empresa pode estar apostando nela, ela fica feliz e ela vai. sim, Então, ela sim. acaba esquecendo do que ela realmente gostaria ou tem no interior e ela se adapta à nova situação. Agora, eu queria que você contasse para nós, você já deu esse spoiler, né, da psicóloga que virou personal training. Você tem algum outro exemplo de transformação que você acompanhou, né, o passo a passo dentro da tua mentoria para dar essa inspiração para nós? Nós tem um caso que eu acho que foi o mais impressionante, que foi um rapaz que trabalha é engraçado que por alguma razão as pessoas que trabalham na área de finanças, contabilidade, com auditoria, muita gente acaba indo para essa área, por razões diversas, mas normalmente não é porque gosta. Eu conheço uma pessoa que realmente gosta muito disso, né, uma cliente amiga minha, mas em geral as pessoas me procuram,
E o pai tinha um escritório, ou na época tinha muito emprego. Então, eu tenho muito cliente que vem dessa área de contabilidade, de auditoria, que não gosta. E esse rapaz veio e disse assim: olha, me sinto muito infeliz no que eu faço. Muito infeliz. E ele falou para mim: olha, eu ganho muito bem, eu herdei o escritório do meu pai, eu faço uma viagem internacional por ano, eu moro numa cobertura, eu tenho um carro zero, troco sempre. Eu tenho 38 anos. Então ele estava muito bem posicionado. Só que ele falou assim: eu sou infeliz todos os dias da minha vida. Aí quando eu falei para ele, eu falei: tá, e você tem ideia do que você quer fazer? O que você gosta? Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não sei do que eu gosto. Eu falei: como você não sabe? Não sei, porque eu só trabalho, então eu não sei do que eu gosto. Eu não faço nada além de trabalhar, viajo, aproveito ali, mas eu não sei o que eu gosto. Então a gente fez todo esse trabalho, e quando eu falo para você que é importante a gente personalizar esse processo de autoconhecimento, é importante, porque quando a gente faz um mapeamento de valores, a gente tem que lidar e ligar tudo isso. Então a gente descobriu que ele gostava muito de teatro. Ele, na realidade, queria ser ator. Só que, assim, para ele, a autonomia, a independência financeira, poder viajar para o exterior, era uma coisa muito importante para ele. Ele poder viver bem mesmo financeiramente. E a gente falou: olha, é difícil você, como ator, conseguir isso assim de primeira. Você tem que pensar o que, que você vai fazer, porque você tem que escolher suas batalhas. E daí aí ele falou para mim: tá, o que, que eu faço? Eu falei: posso lhe dar uma sugestão? Por que você não faz um curso de teatro para lhe trazer prazer e mostrar como que é? E daí ele começou a fazer como hobby, né? Fazia aula 2 vezes por semana, aí me convidou para ver a primeira peça dele, né? E hoje em Ele era bom, dia Débora? ele era bom, ele era bom, ele era bom e ele era muito feliz, ele parecia outra pessoa, né? Olha a Ele era uma pessoa muito transformação, né, tensa, ele Débora? era uma pessoa muito tensa, muito séria, né? Condizente com o que ele fazia. Então, o teatro Exatamente. deixou ele soltar o outro lado que estava morto praticamente, estava totalmente Isso. adormecido ali. Então a gente conversou, que ele disse: olha, mas eu quero em algum momento eu sair disso daí. Eu falei: então a gente vai criar um plano também financeiro para isso, né? Então, assim, toda vez que ele tirava férias, por exemplo, ele viajava para outro lugar, ele fala inglês muito bem, fala espanhol também. Aí ele viajava para um lugar e fazia um curso diferente e tudo. E hoje em dia ele vive de teatro. Ele Ah, vive de ele teatro. vive de Vive de teatro. teatro. Ele foi meu cliente, foi um dos meus primeiros clientes em Curitiba. Quando eu comecei lá em 2000, ele foi meu cliente acho que em 2015. E ele juntou dinheiro com vontade. Ele falou: olha, eu vou me sacrificar, porque eu quero ter essa reserva financeira para me dar o luxo de poder fazer isso. Porque, Né? infelizmente, apoio à arte não é fácil, né, Débora? Exatamente. Mas, como ele já tinha esse aporte e ele pôde fazer essa reserva financeira, para ele não foi tão difícil. E olha Sim, que autodescoberto, o que é legal dentro de uma mentoria, Débora? Para mim, isso é essencial. O crescimento não é só do seu cliente, é seu. A sim, nossa, troca é muito incrível. E eu chamo tudo, né? Eu também sou mentora, mas por uma parte do network, para poder ajudar as pessoas a se relacionarem. E o relacionamento é sinônimo de network. Se não houver sim, relacionamento, é só venda. Isso é sim. muito interessante. E você deve ter esses seus clientes que viraram realmente amigos. Você cria esse Sim, vínculo, né? sim, eu sempre gosto de entrar em contato com eles e perguntar: "E como é que tá a vida? Como é que estão as coisas?". E daí para mim é interessante de ver pessoas que, por exemplo, mudaram de área ou mudaram de carreira, conseguiram um emprego melhor, e eu verem que elas estão ali, estão progredindo, estão crescendo, se desenvolvendo, né. Eu tive uma cliente que me E dá procurou. um gosto gostoso para a gente, não dá? Nossa, incrível. Eu tenho uma cliente que ela é brasileira, ela mudou para a Alemanha com o marido para trabalhar na área de programação, de automação, né, de engenharia. Ela mudou com o marido e ela falou para mim: olha, eu sou muito infeliz no meu emprego, porque eu viajo demais, eu não vejo meu marido. Então eu saí do Brasil para vir para cá e eu não consigo nem montar o meu apartamento direito, porque eu viajo demais, e ele também viaja demais. E ela reclamava na empresa, e a empresa: vamos dar um jeito, mas é aquela coisa, né? A carreira, como eu falei, o plano de carreira tem que ser dela, não da empresa. E daí ela me procurou dizendo: olha, Débora, eu tenho uma experiência com programação também comum, eu acho que eu vou voltar para trabalhar com TI. Eu falei: mas por quê? Aí quando eu fiz o mapeamento, eu vi que ela era muito boa no que ela fazia, ela gostava muito. O problema eram as viagens. Eu falei: tá, mas você não consegue um emprego que você não viaje?
Ela falou, na minha área é impossível. Eu falei, é impossível mesmo? E a gente descobriu que não era impossível. Então, a gente fez toda uma estratégia, e aí faltava a parte que ela tinha que aplicar, porque eu não faço essa parte de aplicação para vagas. Eu dou todo o suporte, até para as entrevistas, preparar as perguntas, saber que perguntas fazer, tudo, tudo. Usar metodologia para responder, para criar sua história, seu storytelling, banco de histórias e tudo, deixar ela pronta. E ela dizia, não tenho tempo de aplicar, não tenho tempo de aplicar. Eu falei, mas essa parte aí você tem que fazer, é a única parte que falta agora. E ela estava corrida, daí ela me mandou uma mensagem esses dias, falou, Débora, deixa eu falar para você, eu finalmente tomei vergonha, apliquei e consegui um emprego sem viagem, com 50% de aumento no meu salário e ainda uma vaga para o meu marido na mesma empresa. Uau! Olha, parece que o universo, né, quando a pessoa joga aquela energia, ele realmente devolve. Porque a gente cria os obstáculos. A gente cria aquela coisa, não, eu não vou conseguir, não é. Ela mesma falou para você, não é impossível, Ela falou para mim que sendo era que era impossível, não possível. existia. Não existia. Aí a primeira coisa que eu falei para ela, vamos ver se isso é uma crença real, né? Então vamos ver. Daí, quando a gente viu, eu disse, não é impossível. É que realmente o número de vagas é menor, só que você precisa de uma vaga, você não precisa de 20. Você precisa de uma vaga que esteja alinhada com as coisas que você busca. Porque eu também faço esse mapeamento de valores profissionais e a pessoa começa a ter clareza do que ela quer e do que ela não quer para ela. Isso é importante. Claro que é diferente quando a pessoa está desempregada, mas quando a pessoa está empregada, ela quer só uma coisa melhor, que eu também faço esse trabalho quando a pessoa se sente estagnada na carreira, ou quando ela quer uma promoção. Não é só para quem quer fazer transição ou está numa situação que não sabe o que quer fazer. Então, nesse caso, a gente fez um mapeamento e descobriu tudo que ela queria e que ela não queria. Com essa clareza, é outro momento de clareza que a gente trabalha na mentoria, ela entendeu exatamente o que ela tinha que procurar. Ela sabia muito bem para onde ela dizer não e quais empresas e vagas ela deveria procurar. E com isso daí, ela achou a vaga certa para ela, a vaga perfeita. E ainda para o marido. Olha Sim, como foi sim. providencial. Parece que Pois é. estava esperando esse insight dela para ela poder se transformar realmente. E ela Porque mudou a vida total, né? era uma empresa que estava em expansão, então o marido faz a mesma coisa que ela, só que tem uma coisa interessante. Ele gosta mais de viajar e ela não. Então, um Ah, emprego novo, ela vai ficar, fazer o trabalho de escritório, e ele viaja 30% do tempo. Então, ele vai ficar a maior parte do tempo com ela no apartamento. Eles se mudaram para um apartamento legal, perto de um lago. Aqui na Alemanha, o pessoal gosta muito de lagos, né? Principalmente no verão e tudo. Então, eles escolheram um outro lugar para se mudar, mais próximo da empresa. E os dois estão com o que eles gostariam. Ele viaja um pouco, ela não viaja, e os dois trabalhando juntos ali, alinhados. Então, eu achei super interessante que o que demorou foi ela agir. Então, ela já estava com tudo pronto, precisava ela dar o passo, né? E quando e ela deu estava um na mão passo, dela, né, Débora? é, E até, vamos pensar por outro lado, se a gente for pensar a longo prazo, esse casamento estava fadado a não existir mais. sim, Porque duas pessoas que viajavam tanto não tinham aquela sensação de ir lá, porque nem fazer transformações ou vai mobiliar, fazer tudo direitinho dentro de casa, ela não tinha. Era um casal que se dizia casal, mas não viviam como casal. E agora eles têm a possibilidade. sim, sim. Então, ela ficou muito feliz. Essa história do emprego do marido foi um bônus que a gente não imaginava, né? Mas como a empresa estava expandindo, e ela deixou bem claro, eu falei para ela, você tem que deixar bem claro que você não quer viajar, porque como ela não estava desempregada, eu falei, você pode escolher um pouco mais, né? Porque o seu salário está ali certinho. Então, quando ela teve essa clareza do que ela quer e do que ela não quer, ela bateu para mim, olha, isso aqui que eu estou buscando, eu já tive outras oportunidades de fazer entrevista, mas eu não aceitei, porque para mim isso é mais importante. Porque a gente já tinha visto os critérios, claro, né? Além disso. Ela falou: eu não quero, eu posso até ganhar um pouco menos, você tem uma ideia, ela estava disposta a ganhar um pouco menos se fosse para não viajar. E acabou que ela conseguiu 50% a mais do que o salário dela, que já era bom, né? Para uma moça casada sem filhos, só ela e o marido, os dois trabalhando e ganhando bem. Então ela agora está com a vida muito legal. Ai, que maravilha, Débora. Nossa, muito legal mesmo. E essa transformação que você vê é isso que acho que te impulsiona. E hoje você se sente totalmente realizada, né, Débora, no que Sim, faz. eu gosto muito, especialmente, eu tenho essa coisa de atrair aquela mulher que está sem confiança, que está desmotivada, e ajudar elas a tentar ver que existe saída, existe um jeito.
né, que a gente precisa de um plano, precisa, né, tem todo um passo a passo, mas que ela não precisa ficar naquela situação para sempre. Mas tem uma outra coisa também que eu acho importante, que eu acho que as pessoas esquecem, independente de ser imigrante ou não, a pandemia teve um impacto muito grande em muita gente. As Sim. pessoas, por alguma razão, parece que esqueceram, mas foram 3 anos ali, né, praticamente, que para mim não foi, eu não vou nem dizer que eu sofri, né, eu fiquei com minha família, todo mundo recolhido, eu sempre trabalhei, eu trabalhei online desde 2011, então eu ensinei muita gente a trabalhar online quando veio a pandemia. As pessoas dizem, gente, não sei usar Hum. Zoom. Eu falei, gente, eu uso o Zoom desde 2011. Eu tinha que, a primeira sessão, eu tinha que ensinar, eu nem cobrava, eu ensinava como é que usava o Zoom para fazer funcionar o microfone, as pessoas não Para sabiam. poder fazer o teu trabalho. É o que eu falar, quando eu cheguei no Zoom era tudo mato, eu falo brincando isso aí. E aí, na época da pandemia, eu pude ajudar muita gente, mas muita gente meio que parece que esqueceu isso. Então, isso teve um impacto grande na carreira, no psicológico das pessoas. E às vezes eu falo, olha, seja um pouco mais gentil com você mesmo. Será que você está esquecendo tudo isso que você passou? Tanta gente, sabe? Eu ouço tanta história, gente que perdeu familiares na pandemia, gente que perdeu emprego, perdeu propósito, perdeu tudo, sabe? Sim. Então eu acho que a gente não pode apagar. A gente tem que, as pessoas têm que se acolher um pouco mais e dar os passos, né? Em vez de ficar penando e sofrendo pelo que não fez, pensar, olha, eu posso fazer a partir de agora, né? Eu acho que falta muito isso. As pessoas sofrem muito pelo que não foi feito, pelo que foi perdido. Eu acho que é importante acolher o sentimento, mas pensar, como é que eu posso fazer diferente a partir de agora? Mas você sabe que isso, para se fazer sozinho, é muito mais É, difícil, Débora. claro, claro, claro. O bom é que existem pessoas como você que pega na mão e vai dar esse direcionamento. A pessoa até sabe muita coisa, mas ela, por medo, por falta de conhecimento, ela não aciona isso. Você, E tem dentro da coisas. psicanálise, qual a linha que você trabalha e qual a parte que você utiliza da psicanálise para juntar, que é, para mim, é a junção perfeita com esse teu trabalho como mentora de carreira, usando a psicanálise. Eu não sigo Conta um uma linha pouquinho para nós específica. como é que começou a psicanálise na tua vida. Adoro. Eu estou na terra do Freud, né? Eu estou na terra do Freud aqui, né? O Freud, Oh, é pois é. verdade. Então, eu já comprei, inclusive, vários livros em alemão, que eu vou chegar lá, vou ler os livros originais em alemão. Então, eu sempre gostei muito dessa ideia, eu sempre gostei muito de estudar, de ler sobre psicanálise e psicologia para entender o comportamento humano e ajudar. Então, inicialmente, eu comecei estudando por Freud, né, a base toda de Freud, e com o tempo eu fui conhecendo. Então, eu não sigo uma linha única, mas eu gosto muito de Winnicott, eu gosto muito de Melanie Klein, né, eu gosto muito de Lacan. Então, gosto de algumas coisas de Jung, apesar de que não é muito a área que eu trabalho, mas eu gosto muito de pegar conhecimento dessas linhas, né, para poder agregar no meu trabalho. E você fez a sua metodologia. O gostoso, né, dentro da psicanálise, até dentro da própria psicologia, que hoje nós temos tantas vertentes, tanta Sim, coisa que você pode se especializar, como eu mesmo, eu não gosto de seguir a psicologia pura. Para mim, a psicologia da fala não funciona. Desculpa, viu, gente? Estou aqui declarando, mas é verdade mesmo. Eu gosto muito das vertentes e você agregar valor. Então, dentro da neurociências, entender como é que o nosso cérebro funciona. Gosto também do Freud em alguns aspectos. Então, a gente faz a nossa metodologia, sim, eu gosto como muito de você ler fez sobre a sua, neurociência. né? Eu leio muito, estudo muito e aplico muita coisa de neurociência, de Sim, PNL. Eu gosto muito de programação neurolinguística também. sim, Então, é eu acho que a gente. maravilhoso. A gente é uma mescla, né, Débora? Sim, 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 E é o que você se adaptou ao que você aplica. Então, sim. não existe regra de falar isso é engessado, é o certo. Não. Nós temos essa vantagem de poder trilhar várias vertentes. E isso Sim, é bom porque você recebe todo tipo de cliente. E cada um, você sabe aquela mais específica que você pode mais atuar. Tem pessoas exatamente. que, se você for fechadinha, quadradinha, vão ter pessoas que não vão se encaixar. Mas, E mas você deve é, ter e é engraçado. encontrado isso também, né? Pessoas mais Sim, assim, difíceis.
Sim, e assim, existem os backgrounds são os mais diversos, né. Eu sempre falo que a Sim. gente não quando a gente pensa, por exemplo: "Ah, eu sou uma mulher brasileira imigrante na Alemanha". Eu posso estar conversando com 30 mulheres imigrantes da Alemanha, que inclusive podem ter a mesma idade, vindo do mesmo lugar que eu, mas o background é diferente, porque tudo vai mudar quem a gente é. O fato, por exemplo, de eu ter nascido em Salvador, na Bahia, e morei 22 anos em Curitiba, isso mudou muito de quem eu sou. O fato de eu ser casada com o mesmo homem desde a adolescência, né, com o tempo a gente foi crescendo, aprendendo, estudando, um ensina para o outro, né, um modifica o outro. Tudo que eu vivenciei, que eu estudei, muda quem eu sou. Então, isso muda o background de cada pessoa que passa por mim. Então, é importante, por isso que eu acho importante essa coisa de personalizar a mentoria. Porque aí eu vou entender o que a pessoa precisa. Eu sempre falo, o que a pessoa precisa, porque dá muita diferença. Você fazer uma coisa personalizada que não é, tipo, pegar uma fórmula e querer aplicar para todo mundo, como se fosse funcionar do mesmo jeito para todo mundo, né? Não dá, e a gente volta à questão anterior que nós já falamos, que é pegar na internet alguma coisa pronta ali e vamos testar. Essa é a grande diferença, né? E o Sim, principal, né, Débora, esse contato humano. sim, Por mais que nós estamos fazendo aqui um papo online, eu aqui no Brasil, você na Alemanha, só que o nosso propósito, a nossa mensagem, aonde nós queremos, aquela mulher que a gente quer atingir, nós estamos conseguindo. A gente vai sim, falar com todo mundo? Não, mas a gente vai falar com aquela que está precisando ouvir essa sua fala. Que às vezes ela só está precisando de uma pontinha para, ah, não, eu vou dar meu grito de guerra, eu vou me transformar. Que isso às vezes é difícil, né? E o sim. medo de errar, né, Débora? E Somente da mulher mais madura. eu, por exemplo, eu trabalho, empreendo há muitos anos já. Quando eu pedi demissão para empreender, as pessoas disseram, você está maluca, como assim? 2007, eu falei, não, a partir de agora eu não vou trabalhar para mais ninguém. E as pessoas disseram, eu lembro que na época já comecei a atender em empresas, e as pessoas dizendo, não, ninguém vai querer. Eu falei, então vamos ver. Aí eu comecei a trabalhar, atender empresa, depois eu comecei a atender na minha casa, fiz um escritório, aí me disseram, ninguém vai querer ir na sua casa. Eu falei, vamos ver. E aí eu tinha muito cliente, depois eu falei, a partir de agora eu só atendo online. Ninguém vai querer. Eu falei, vamos ver. E aí eu comecei a atender online em 2011 ainda, como eu falei para você. E eu me lembro que eu falava, olha, eu não vou nem fazer o contrato com você na primeira sessão, porque você primeiro vê se você se adapta, mas eu nunca tive um cliente que falou, não me adaptei. Então, quando eu comecei a trabalhar em 2011 online, a pessoa dizia, você está maluca, você não vai ter cliente. Eu falei, vamos ver. Então, me reinventei várias vezes, porque assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, estudar, eu falei, não, eu vou fazer acontecer. E eu acho engraçado que as pessoas ficam achando que eu sou uma pessoa aventureira. Não é que eu sou uma pessoa aventureira. Eu vou atrás do que eu quero, eu planejo, executo. E a coisa Sim. acontece. Não é É que mágica, você não tem é ousadia. Você tem, mas você é aquela ousada com firmeza de propósito. Você riscos não é aquela calculados. aventureira que faz sem pensar em nada. Ah, Sim. vamos ver se dá certo, tudo bem se der errado. Não, você faz com planejamento. Essa é a diferença, né? Riscos Grande calculados diferença. sempre, É, sempre. sempre com o plano A, B, C, a gente Sempre, tem que ter na sempre. manga, É, claro. sim, sim. Aí tem menos chance de você, primeiro, se decepcionar, segundo, perder muitas coisas, né, por falta de preparo, e você realmente fazer o que você quer. Pode ser que não dê certo, Sim, mas pode. é uma parte que você também pensou. Sim, exatamente, exatamente. Então é tudo questão de planejamento. Então as pessoas às vezes acham, eu vejo muita gente dizendo, nossa, você é tão corajosa de ter feito, de ter ido para a Europa. A tia do meu marido falou para mim assim, nossa, você é uma mulher incrível, você é muito corajosa de ir para a Alemanha. Eu falei, corajosa foi você, que veio quando não tinha Google Lens, Google Maps, tinha um muro ainda. Ela morou. Eu falei, hoje em dia a gente tem recurso, tem tanto recurso, sabe? Então, assim, eu calculei, planejei, mas eu pesquisei para achar os meus recursos, né? Hoje em dia tem muita coisa. Eu falei para ela, você que foi a corajosa que veio naquela época. Eu não teria vindo sem falar alemão, sem Google Lens, Google Maps, sem todo esse recurso que tem Olha hoje que em dia. diferença, né, Débora? Hoje, a facilidade que existe em todos os sentidos, não só para a Europa, como aqui no Brasil mesmo, o pessoal às vezes reclama de barriga cheia, Sim, porque eu sou da época, né, de 1966, quando eu nasci, em minha juventude,
não existia ajuda nenhuma. Sim. Era tudo na raça ali. Quando eu comecei a fazer programação de computador, que foi naquela época, era uma coisa que ninguém queria, ninguém entendia. Olha que maravilha que nós temos. Então Pois fica é. muito. E o medo ainda existe. Incrível, né? Eu lembro que no dia, eu contei essa história depois pro meu marido, que no dia que eu cheguei aqui, porque eu vim antes, eu vim sozinha, né? E eu vim em março para eles virem em julho. Você foi sozinha. Sozinha, mas assim, e tanto o pessoal ficou, ah, você vai passar o Dia das Mães sozinha? Falei, vou, mas é uma data comercial, e meus filhos, né, vão ser sempre meus filhos. Daqui a pouco eles estão aqui, a gente comemora o Dia das Mães em julho, para mim tá tudo bem, né? Mas as pessoas Sim. ficaram muito, né, presas a isso, e aquela coisa de você deixou os seus filhos no Brasil, cobrança É, com a mulher, né? Falei, engraçado, quando a ideia era meu marido vir antes, ninguém falou que ele estava deixando os filhos no Brasil, só porque eu, o pai né? pode abandonar, a mãe não. Aí eu falei, eu vim e sabia que eles viriam em julho. E o primeiro dia eu cheguei, aí eu falei, vou comprar água, tinha um apartamento que não tinha nada, a geladeira vazia. Aí eu tinha que validar meus certificados de Covid, porque aqui tinha um leitor de código de barras em todos os lugares que você tinha que mostrar que você tomou vacina para entrar, mercado, tudo, quando eu vim. E daí eu fui, quando eu cheguei no centro de Berlim, na Alexanderplatz, eu olhei, tinha um monte de outdoor, cara, tá tudo em alemão. Aí eu falei, gente, eu fiz merda. O que eu tô O que fazendo eu estou aqui? fazendo Aí aqui? eu fiquei pensando, meu Deus, ainda dá tempo, porque minha família não veio. Dá tempo ainda de... Aí depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou comprar água, vou validar meu certificado de Covid, vou dormir, e amanhã é outro dia. No outro dia eu acordei e passou o medo, mas no dia eu estava cansada, o voo é longo, aquela coisa, o estresse todo, né? E aí, no dia que eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu fiz merda. O que eu tô fazendo aqui? Quando eu vi tudo escrito em alemão, eu não sei sozinha. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, o negócio é a gente, como eu falei, como eu sabia que eu tinha feito um planejamento e corri risco calculado, eu Mas falei, isso não, você sabia até que ia acontecer, e tem coisas que o nosso emocional, por mais que você planejou, o seu racional, tudo lindo, esquematizado, ali era uma mãe que deixou a família, estava tudo planejado, o que eu estou fazendo aqui? Se me acontecer alguma coisa, aí a gente se sente tipo, onde é que eu estou? Não tem ninguém para eu falar, é uma língua que eu não entendo. Eu acho que é mais por estar em outro país, não é não, Débora? Porque é eu acho uma que sim, coisa que não é confortável, né? mas eu lembro, por exemplo, para você ter uma ideia, que por causa da tensão da guerra, meu marido ficou monitorando o meu voo online até eu aterrissar em Berlim. Porque a gente tinha medo. Será que vão derrubar o avião? Até isso a gente pensava, né? Oh, meu A gente Deus. pensava nisso. Claro que É. não estavam derrubando avião de ninguém, mas e o medo? A gente não sabe, Ah, né? a gente pensa em guerra, aí a gente relaciona com os filmes que a gente já assistiu, pronto. É assim Exatamente. mesmo. E aí eles tensos do lado de lá, eu tenso. Eu peguei Covid quando cheguei no primeiro mês, sozinha, e meu marido preocupado. Compra aquele negócio para poder medir seu batimento cardíaco e o oxiômetro para poder ver se está oxigenando. E eu, aquela preocupação, e eu evitei até de falar que estava bem ruim de sintoma ainda. Peguei da moça que limpava o quarto lá, do quarto do apartamento que eu estava. Mas enfim, coitada, a moça trabalhando, não tinha opção, né? Tinha que sair na rua. E eu, Ah, mas na se não hora, fosse dela, você podia ter pego qualquer outra com pessoa, porque certeza, com na certeza. Mas eu digo época que assim, todo estava. emocional de estar sozinha com Covid no outro país, no primeiro mês que eu cheguei. Tinha 2 semanas que eu tinha chegado quando eu peguei Covid, você acredita? Nossa, isso foi um teste para você, hein, Débora? Foi. E outra pessoa poderia ter abandonado nesse momento, sabia? Sim, Não, claro. eu não vou ficar aqui. Olha, isso é um sinal. Eu já peguei o Covid, não é para eu ficar aqui, porque a pessoa, quando começa a vir um pouco mais de desafios, dificuldades, é motivo para ela aproveitar e falar: não, tá vendo? Isso é sinal de Deus que não quer que eu fique aqui. Eu vou embora. Mas eu lembro que quando eu fazia os passeios a pé, e eu me lembro que quando eu cheguei no portão de Brandemburgo, eu senti uma emoção tão grande que eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô aqui mesmo. Eu tenho foto disso aqui há tantos anos. Sabe? Eu tinha quadro, tinha coisa, e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tô aqui, e a história, tudo isso toda essa história que tem por trás disso daqui, quando eu ia nos museus e eu vi um quadro da Santa Ceia num museu aqui,
que era de 1400. Eu fiquei pensando, gente, foi antes da Nossa, descoberta do que Brasil. lindo! O quadro é todo em dourado, um quadro lindo. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse quadro é mais antigo do que a descoberta do Brasil. Eu tô aqui olhando para ele, sabe? Olha, é Então, assim, muito lindo. é. Então, é E essas você coisas que a gente começou vai a se pensando. encantar, né? A gente vai pensando, tá, vale a pena e seja lá o que Deus quiser. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda bem que você, nesse ponto, muitas pessoas podem olhar para você, por mais que você se planejou, é tudo riscos calculados, como você fala, mas o seu lado desbravador, corajoso, ele existe. Porque Sim, sim. mesmo tem pessoas que, com todo esse planejamento, não tem essa ousadia do tentar, porque a gente não tem certeza de nada, Débora. Mas Ah, se a gente é ousada o suficiente e acredita no que a gente quer, vamos tentar. E a sua tentativa deu muito bem, né? é, Graças a Deus. E logo depois eles vieram mesmo, a sua família veio mesmo em julho, como você havia planejado? veio em julho. Só minha filha ficou mais um tempo, né? Ela veio no ano seguinte e foi uma coisa bem desafiadora. Não vou entrar em detalhes, que é uma história longa, mas a minha filha descobriu uma doença séria quando chegou aqui. Ela descobriu por um acaso e o tratamento só existe aqui e nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos custa $30.000. Nossa! O tratamento lá Você custa 30 tinha que mil estar aí, Débora? E aqui, as pessoas me disseram isso. E aqui está incluso no plano de saúde, tratamento completo. Você tinha que estar aí. As pessoas Bom, disseram para mim: você você salvou sabe sua que os filha. propósitos, né? A gente é só aquele bonequinho que vai sendo conduzido da melhor forma. Eu acho que se você não tivesse ido com essa descoberta, poderia ser que você iria. Aí que teria dado mais força mesmo. Mas olha como foi bom, porque você já estava aí, né? Sim, É e a Ana assim, mais velha? é a mais velha. E assim, foi descoberto por um acaso, ela não tinha sintoma nenhum. Então foi tudo aconteceu da maneira que deveria ser, sabe? Pegou na fase preventiva. Olha que maravilha. Sim, sim. Não precisou, né, vir para fora tudo isso para vocês correrem atrás. Sim, e no Incrível. Brasil, A sua no filha Brasil não mais tem. nova tem quanto tempo, Débora? Não, o meu mais São novo, todos já crescidos? sim, o meu mais novo fez 18 esse ano, né? Eu tenho um filho de 22 e tenho essa minha filha que tem 31. Olha que maravilha. São todos criados. Eu achei que você tinha algum adolescente, não tem mais. O de 18 ainda é, né? Ele está naquela transição. É. Como homem, você tem duas meninas e um menino. Não, eu tenho uma menina e 2 meninos. Ah, os dois que, O que mais novo do ficaram entre mês, você depois menino, que veio ela. Sim. é, e a mais E eles já nova. estão estabilizados aí, Débora? Então, ele tá naquela fase, quando a gente muda de país, a gente dá às vezes uns passinhos para trás. Então, por exemplo, aqui tem uma coisa que eu acho meio estranho, né? Que quando você faz o ensino médio no Brasil, você tem que fazer um preparatório para entrar na universidade. E esse preparatório, por exemplo, se você é norte-americano, você não precisa fazer. Mas se você é brasileiro, você precisa. Só que eu sei que meu filho era um excelente aluno no Brasil, então eu sei que ele tem muito mais conhecimento do que muitos americanos que não sabem nem geografia, sabem nem a capital do Brasil, acho que é Argentina, enfim, não generalizando, mas acontece muito isso. Mas eu falei para ele, olha, você tem que fazer isso aí, então vamos tirar isso do caminho. Então ele estudou alemão até o C1, até o avançado, e agora ele está terminando de se habilitar para entrar, por exemplo, tem a oportunidade de entrar na universidade que Einstein deu aula, por exemplo. Aqui tem a Universidade Olha, Humboldt, aqui em Berlim, que só num prédio tem 16 Nobels, prêmio Nobel. olha que Então, maravilha. ele tem essa oportunidade. Então, assim, o meu filho mais novo está terminando o ensino médio, também ficou atrasadinho, porque teve que se adaptar no alemão. Minha filha tem mestrado já, agora ela está fazendo uns créditos para entrar no doutorado aqui, que ela gostaria, mas está todo mundo dando passinhos aqui, né? Aquela coisa de. Talvez um pouco mais lento, sim, porque teve que dar essa coisa de mudar de país, né? Mas, assim, todo mundo está andando. Mas será que agora, né, tendo uma mãe que é mentora de carreira, que faz todo esse acompanhamento com outras pessoas, eles têm ali, lado a lado, todo esse suporte, né, Débora? Sim, sim. Então, eles são privilegiados nesse ponto.
E a minha filha, quando a gente morava no Brasil, ela começou a fazer jornalismo e ela entrou em crise que ela não queria mais. Ela, com 22 anos, tinha matéria de capa na Gazeta do Povo em Curitiba, né? Então, só que um dia ela falou: mãe, eu sou infeliz, eu não quero ser jornalista. Só que desde 10 anos ela quer ser jornalista. E aí teve aquela discussão, eu e meu marido: será que ela para? Será que ela não para? Eu falei: olha, eu vejo muita gente infeliz como mentora de carreira. Não vou ser eu que vou obrigar minha filha a ficar numa coisa que ela não gosta. Eu falei para ela: filha, você tem que pare, largue tranque o curso, pense no que você quer. A gente fez toda uma descoberta do que ela era boa, para ela começar um novo curso, e ela ficava: ai, mas começar do zero com 22 anos. Eu falei: filha, 22 anos é uma menina. Nossa. Ai, os nossos 22, Pois eu Débora. falei para Ai, ela: 22 é uma Deus. menina. Você é nova, você tem um mundo pela frente. E aí eu falei para ela: e você faça o que você fizer, você vai fazer bem, porque ela é uma pessoa muito dedicada, né? E aí ela terminou a graduação dela e os professores dela falaram: você é uma aluna incrível, fez o mestrado dela. Ela veio para cá, mas o professor dela falou para ela: se quiser fazer um doutorado aqui, eu lhe oriento, porque você é uma aluna brilhante. Então, foi importante isso, porque se a maioria das famílias diz: não, você termina jornalismo primeiro, se forma numa coisa que você não quer, para depois você ver o que faz. E eu pensei: eu vou fazer ela passar mais tempo numa coisa que ela não quer, que ela sabe que ela é infeliz. Não, não. Ela poderia até, mesmo sendo infeliz, ter seguido por muito mais tempo. Aí, se ela tinha medo com 22 anos de ousar, imagina depois. E é o que eu falo também eu lido muito com mulheres maduras, né? E elas falam: imagina, o que eu vou fazer depois dos 50? Eu tenho pouco tempo. O que eu vou fazer? Imagina, não, a gente não mexe em time que está ganhando. Eu não vou sair da minha zona de conforto. Por quê, gente? Quer dizer, com 50, com 60, você não pode se reinventar e se transformar? E tem Nossa. tanta coisa incrível fora da zona de conforto, né? Tanta coisa. Oh, oh, se tem. Eu posso te dizer de carteirinha, tá, Débora? Nas minhas variações de pedagoga a chefe confeiteira, chefe de cozinha, da psicologia, da psicoterapia, e assim vai. E eu não me importo, e eu vou para lá, para cá, e eu me adapto, porque Pois eu é, não mas a gente tenho tem que medo de continuar ousar. aprendendo. Agora mesmo as pessoas ficam tão: meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Eu falei: gente, eu estou aprendendo a usar, eu estou cada vez usando mais, aprendendo a lidar, Eu aprendendo estou mais. amando. Eu estou aprendendo a lidar, e inclusive estou interessada na parte da programação, do machine learning mesmo, como é que a gente Olha, programa né, o algoritmo e o background mesmo da inteligência artificial. sim, É isso é inevitável. maravilhoso. A gente tem que se atualizar. Você fica com medo se você fica parada no tempo e só fica olhando as coisas ruins que acontecem. Ah, mas eu não sei mexer no computador. Ah, eu não sei mexer no CapCut. Eu não sei mexer no chat GPT. A hora que ela descobre, devagarinho, ela vai ficando tão encantada que o que ela reclamava no filho, que era um alucinado no celular ou no computador, ela vira, porque É, ela fica ali, ó, presa. É muito maravilhoso. E nós temos que usar essas ferramentas como nossos aliados. Nunca vai substituir o ser humano, mas são coisas que, olha a facilidade, Débora. e o Isso que é eu falo, maravilhoso. nós estamos num momento que tem muito recurso, tem muita coisa para a gente aprender, muita Sim. possibilidade. Antigamente, só tinha enciclopédia Barça para a gente pesquar as coisas, né? E olhe lá, E olha porque lá, não se você era tinha todo mundo que conseguia ter, porque era muito se tivesse cara. dinheiro para comprar Barça. Hoje em dia, a informação está tão acessível, né? Então, outro dia eu estava falando com uma pessoa, é um dado interessante aqui, que eu acho importante todo mundo pensar. Uma recrutadora falou para mim que o algoritmo do LinkedIn mostra menos vagas para mulheres do que para homens, porque homens aplicam muito mais. Então, os homens, com 60% dos requisitos de uma vaga, ele aplica. A mulher se questiona quando tem 90%, né? Então, isso é um problema, a insegurança feminina, que vem da toda a questão do patriarcado, a cobrança social, tudo isso que a gente já Sim, sabe, sim. né? Então, às vezes, as pessoas me procuram e falam: ah, Débora, porque essa vaga aqui é muito boa, mas eu acho que eu não consigo. Eu sempre falo: quem tem que dizer não é o RH, não é você.
E Agora, se aí, você já diz não, com certeza pode ser que você leve um não mesmo. exatamente, aí uma cliente minha uma vez falou: "Ah, mas essa vaga aqui, ela pede um conhecimento de Excel avançado, e o meu intermediário". Aí eu falei: "Que dia é a entrevista?". "Ah, a entrevista seria semana que vem". Eu falei: "Beleza", mandei para ela um link do YouTube, assim, Excel do básico ao avançado em, sei lá, 2 horas. Eu falei: "Pronto, tá aqui, ó, seu trabalho de final de semana". E daí ela estudou aquele troço, fez umas práticas, ela conseguiu a vaga dela. E ela falou: "Meu, eu não estou acreditando nisso". Mas eu falei: "Exatamente". É claro que se a pessoa perguntar para você: "Há quantos anos você mexe em Excel avançado?", você pode dizer: "Olha, é recente", você não precisa mentir, né. Ou se você precisa muito de um requisito que você não tem, você corre ali, assiste um curso e fala que você tem noções. E aí, se você quando você tem essas outras habilidades, a empresa fala: "Olha, eu vou investir, porque ela tem só noções daquilo ali, a gente pode ensinar, só que ela tem outras habilidades que eu posso aproveitar". Então E eu acho que ela é mesmo importante. iria se ela mesma se excluiu, né, da vaga. Exatamente. Então eu acho importante as pessoas também atentarem para isso, né, especialmente as mulheres, hein, E até apliquem essa mais. facilidade, né, Débora? Porque antigamente não dava para fazer isso, não. Não dava para Exatamente, fazer tem um cursinho de muito. 2 horas para aprender as coisas, não. Olha que Pois é, maravilha. Eu acho que falta acesso, descobrir os acessos. A sim. acessibilidade, eu acho que é o principal que está atravancando ainda, principalmente mulheres mais maduras. Elas têm medo, não sabe como, não busca quem possa ajudar e fica naquela, só reclamando, né? Achando, já fazendo contagem regressiva. Mas você sabe que eu montei um grupo de WhatsApp para falar de carreira, que eu dou dica gratuita, né, para mulheres, né. Hum. Eu comecei recentemente, tem acho que umas 60 mulheres lá, e eu mando sempre áudio falando do psicológico, de trabalho, de carreira, e eu acho engraçado que às vezes ela fala: "Meu Deus, esse áudio explodiu minha cabeça, como que eu não pensei nisso antes? Como que nunca me ocorreu isso?", sabe. E é engraçado porque para mim eu fico pensando: "Ah, talvez", eu já passei dessa fase que eu achava que é óbvio, então não vou falar. Aí eu entendi, o óbvio precisa ser falado, porque às vezes eu Sim, é sei uma óbvio coisa, para a para mim gente. é óbvio, para mim não é para outras pessoas. E aí isso acontece todos os dias, de eu falar: "Olha, faça tal coisa, aqui está um recurso, aqui está tal coisa", e as pessoas ficam realmente impressionadas, que eu falo: "Gente, eu não sabia disso". Porque a gente acha que todo mundo tem um nível de acesso, um nível de conhecimento, a gente De toma como curiosidade. parâmetro a gente. Eu acho que é um nível de curiosidade, acho que falta um pouco mais de É, curiosidade das pessoas talvez, né. também, também, também. Aí voltamos à zoninha de conforto. Tá bem do jeito que tá, para que que eu vou mexer? Nosso cérebro não gosta de ter trabalho, né, Débora? Então Sim, ele sim. quer que a gente continue nessa. Quando você vem com alguma coisa nova, ele é o primeiro a falar: para com isso, não mexe no que tá quieto, Meu cérebro já está acostumado, para. nem fala mais, o meu já está acostumado, nem reclama mais. Não, o teu já aposentou. Ele fala: não adianta, essa daqui é terrível. Eu nem. Ó, ele vira o rosto assim e fala: não quero nem saber. Porque ela vai fazer mesmo. Exatamente. Nossa, que maravilha de bate-papo, Débora. Eu acredito não, eu tenho certeza que você deve ter atingido bastante pessoas, pelo menos o nosso intuito. Vamos fazer elas pensarem. Sim. Vamos fazer elas se questionarem, sabe aquela pulguinha, aquela coisa do: será que ela está falando a verdade? Ótimo! É isso que eu quero e eu imagino que é a tua vontade também. Sim. Quem quiser saber mais, nós temos aqui na barra que está rolando o telefone da Débora, ele está na Alemanha, outro DDD. Tem gente que fala, mas eu não sei como falar com ela. Até isso tem dificuldade. Ah, mas eu Mas também vamos eu lá? no Instagram, muita gente me contata no Instagram, que é Débora Carvalho Consultoria, meu arroba, e muita gente Sim, me chama por lá. Lá eu posto conteúdos também, e as pessoas podem mandar direct lá para mim. com É, certeza. quem Aqui tiver na interesse. descrição tem teu WhatsApp, teu Instagram, né, para as pessoas entrarem em contato, para elas pesquisarem, assistirem um pouco do seu conteúdo Sim. e marcar uma conversa online. Você tem essa disponibilidade de marcar uma É, conversa, até para eu sempre entender o que. então, eu sempre me disponibilizo a fazer uma sessão gratuita, que eu chamo de discovery, para entender a situação daquela pessoa e como eu poderia ajudar, e se eu poderia ajudar. E às vezes a pessoa precisa conversar e ter aquele toque: "Olha, não tinha pensado nisso".
Então, eu sempre ofereço, a pessoa tem como agendar direto no meu WhatsApp. Se a pessoa não souber como entrar comigo, entrar em contato comigo, tem gente que não sabe usar o WhatsApp no exterior. Sim. Na minha bio do Instagram tem um link que você clica e vai direto no meu WhatsApp. Então, você pode solicitar a sessão gratuita por lá também. E como eu falei, apesar de eu ter a maioria dos clientes mulheres, eu não atendo só mulheres, não atendo somente pessoas que estão no exterior. Eu tenho clientes no Brasil, clientes em vários lugares. No momento, eu não tenho cliente na Ásia, mas os outros continentes todos eu tenho clientes. E, assim, online permite a gente fazer tudo isso, né? Então, quem Claro, tiver interesse, é claro. só entrar em contato comigo, que eu vou ter todo prazer em marcar uma sessão gratuita e ver se eu posso ajudar de alguma forma. Que maravilha! Adorei, Débora, foi um prazer incrível estar aqui com você. Vocês já sabem, o WhatsApp da Débora, vai lá na descrição, vai no Instagram dela, para vocês olharem o conteúdo, se inspirarem e marcarem uma sessão gratuita. Olha que maravilha! Ela ainda dá uma sessão gratuita para descobrir quem é você. Obrigado, viu, Débora? Foi um Foi um prazer prazer. incrível. E vamos começar a mostrar essa live para as pessoas, vamos fazer um despertar. Isso é maravilhoso, vamos mudar vidas. Isso é incrível. Obrigado. Para você, uma boa noite. Para nós aqui, uma boa tarde. E Boa tarde. logo, logo, não assistiu? Assiste completo e nós vamos fazer vários shorts para poder divulgar, para você se inspirar a assistir essa live completa. Beijo, Débora. Muito obrigada. Beijo, tchau.